Será que existe maldição hereditária? Essa é uma crença que tem ganhado bastante espaço, especialmente nas igrejas neopentecostais. E eles acreditam que uma pessoa muitas vezes está passando por sofrimentos, está passando por vícios, está passando por situações adversas, porque receberam isso como herança dos seus pais. E um dos textos que eles se baseiam para provar a suposta maldição hereditária está em Êxodo, capítulo de número 20, a partir do versículo 4, onde o texto nos fala que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas será que esse texto realmente dá margem para acreditarmos que sim, existe maldição hereditária? Compreenda que esse texto ele fala de algo específico, esse texto fala da prática da idolatria. Esse texto ele deve ser entendido à luz do texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25 e 26, onde o texto fala que quando você ao menos leva uma imagem para a sua casa, você atrai para si a maldição que está naquela imagem. Então, de fato, não existe maldição hereditária. O que existe é maldição continuada. Então, por que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, com relação, por exemplo, à idolatria? Não é porque os filhos vão pagar pelos pecados dos pais, mas porque os filhos permanecem na prática dos pais. Tanto é verdade que a Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, a alma do pai é minha, e a alma do filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Então esse texto deixa claro que realmente o filho não levará a culpa do pai. No mesmo texto de Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 20, por exemplo, o texto diz que o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Então, de fato, a maldição hereditária é uma heresia e não pode realmente fazer parte do bojo teológico e doutrinário da igreja cristã. Essa doutrina, ou essa heresia, ela abre margem para uma prática extremamente perigosa, que é a prática da regressão. Ou seja, eles fazem com as pessoas regressões hipnóticas, levando-os a confessar os pecados dos seus antepassados, para que eles possam se livrar das supostas maldições. Isso é tão complicado que uma pessoa ela pode ir regredindo até a 14ª geração, até a 15ª, até a 20ª geração, até chegar a Adão. Então eu preciso pedir perdão pelo pecado de Adão. Só que tem um problema. Alguns mais extremados chegam a dizer que quando você chega em Adão, Adão é o último homem, ou o primeiro, e na realidade Adão veio de Deus. Então alguns chegam ao absurdo de dizermos que é necessário perdoarmos Deus, pois Deus seria então a origem dessa maldição, porque foi ele que criou Adão. Então fique longe desse tipo de crença, fique longe desse tipo de prática. Maldição hereditária é uma heresia.